É uma pergunta do Facebook também. Sofro de dermatite atópica e não melhoro. O doutor poderia me ajudar? Olha, a dermatite atópica é uma das doenças mais difíceis de tratar em alergia e em medicina também, porque é uma doença que vai depender mais de vocês do que da gente. Vai depender mais de mudanças comportamentais do que da orientação médica em si, tá? O médico orienta, mas se vocês não atuarem com o que o médico pede, não vai adiantar. Então vamos lá. Vamos dividir o tratamento da dermatite atópica em 4 passos principais. Qual é o primeiro passo que deve ser feito? Hidratar, hidratar, hidratar. Isso é muito importante, porque a pele da gente, ela tem uma estrutura que nos deixa imune a agressões externas, né? Mas o paciente com a dermatite atópica, ele tem uma deficiência nessa estrutura, é como se tivesse buracos entre as células dérmicas, fazendo com que as bactérias e as agressões externas penetrassem com mais facilidade, e isso leva justamente ao agravamento do quadro clínico do paciente, tá? Então, uma forma que nós temos de tampar esses buracos é a hidratação, tá? Inclusive, o que nós orientamos? Que o paciente, ele logo após o banho, 5 minutos, até 5 minutos após o banho, ele possa passar um creme hidratante antialérgico, não confundir com hipoalergênico. Depois a gente vai falar um pouquinho qual é a diferença do antialérgico para o hipoalergênico. Mas passar um creme hidratante antialérgico, sem perfume, sem substâncias irritativas, justamente para que ele faça uma impermeabilização da pele. Então tem que ser até 5 minutos após o banho. Isso já vai ajudar muito o paciente com dermatite atópica, muito mesmo, porque realmente é algo extremamente complexo, complicado. Além disso, o paciente com dermatite atópica, como tem essa inflamação crônica de repetição causada por essas bactérias que penetram nessas brechas da nossa pele, como o Staphylococcus aureus, por exemplo, que é uma bactéria que amplifica, que potencializa o problema da dermatite atópica, é interessante em alguns pacientes você fazer uma asepsia da sua pele, ou seja, o banho com clorexidina desgermante. Porém, isso deve ser feito somente com orientação do seu médico. Você não deve fazer isso por conta própria, porque não é todo mundo que tem indicação de fazer. E erradicar também o germe da dermatite atópica da sua pele, o germe que piora a dermatite atópica, o Staphylococcus aureus. Se tiver muitas feridas, o uso de antibióticos locais e orais para a erradicação daquele germe é muito importante. Existe uma outra situação, a segunda situação relacionada à dermatite atópica, que é o controle de ambiente da sua casa. Ou seja, o problema da dermatite atópica é que você é também exposto ao alérgeno, ao ácaro, ao mofo, ao fragmento da barata, ao pelo do animal, ou seja, tudo aquilo que está em suspensão no ambiente, está no ar, você respira aquilo ali, você engole aquela substância, aquilo ali é absorvido pelo intestino e as proteínas elas saem na forma de suor nas regiões que mais suam. E por isso que o paciente com dermatite atópica ele tem feridas nas regiões que mais suam, né? Aqui no cotovelo, aqui atrás do seu joelho e outras regiões, as regiões que mais têm suor, porque aquela poeira que você inalou, não sei se você viu aquele facho de luz, né? Quando a gente tem na nossa janela aquele fachozinho de luz, aquele monte de poeira em suspensão, então aquela poeira a gente inala e a gente engole aquilo. É o chamado ingestante, né? Não é o alimento, o ingestante é uma categoria mais ampla, é o alimento, mas tudo aquilo que a gente engole ou ingere, tá? E dentre ele vai também toda essa poeira, mofo, ácido. Então se você for hipersensível a isso, você acaba engolindo aquilo e consequentemente é absorvido pelo seu intestino, então a proteína daquele alérgeno sai no seu suor, causando processo irritativo. Por isso que os lugares que mais suam são os lugares que mais têm processo irritativo. Muito bem. Então, o controle de ambiente para evitar esse excesso de alérgenos dentro do ambiente da sua casa, ele é muito importante. Você forrar o colchão e travesseiro com napa, envoltório completo, sem zíperes ou respiradores, né? Isso é extremamente importante porque o colchão e travesseiro, nós passamos 8 horas por dia sobre o colchão e travesseiro, respirando tudo aquilo que está acumulado no colchão e travesseiro, ácaro, mofo, pele, ou seja, tudo que a gente
acumula durante o dia, penetra no colchão e travesseiro e principalmente a nossa pele descamada, porque a pele ela é riquíssima numa substância chamada queratina, e essa queratina ela alimenta o ácaro, fazendo com que o ácaro se multiplique em grande quantidade. Então o seu colchão e o seu travesseiro são fábricas de ácaro. Tá? Quanto mais tempo você fica sobre o colchão e travesseiro, mais você descama a pele e mais o ácaro, que é aquele bichinho que causa o processo alérgico, da família das aranhas, é um aracnídeo, mais ele se multiplica e mais você sofre com aquilo, principalmente com ele morto, com os fragmentos dele e as fezes dele, que são extremamente alergênicas e causam o processo alérgico. Então a forração do colchão e travesseiro é o mais importante que você deve fazer em casa. Agora retirar tapete, carpete, cortina, edredom, bicho de pelúcia, tudo que acumula poeira é importante. As crianças têm que evitar os bichos de pelúcia e substituir por bichos ou brinquedinhos de plástico que de certa forma não acumulam poeira e traz alegria e felicidade para o ambiente de casa também, tá bom? Muito bem. A terceiro fato em relação à dermatite atópica para o tratamento é evitar os produtos químicos com cheiro forte dentro de casa, tá? Principalmente na sua roupa. Então assim, a sua roupa ela tem que ser lavada com sabão de coco seja ele líquido, pó ou barra, sem amaciante, porque tem sabões de coco que vêm com amaciante, então você precisa retirar o amaciante do sabão de coco, tá? Tem que comprar formulações sem amaciante, ou se você quiser comprar uma barra de sabão de coco, não está com dinheiro para comprar o sabão de coco, que muitas das vezes é caro, você pega um ralador, coloca ali aquela barra, rala direitinho, vai ficar aquele conteúdo de sabão, e coloca dentro da máquina de lavar. E também usa vinagre em vez do amaciante, porque o vinagre não tem a capacidade como o amaciante tem de amaciar, mas ele deixa algo amaciado e ao mesmo tempo ele também purifica, ele esteriliza a roupa, tá bom? Isso é muito importante. Em relação aos produtos químicos dentro de casa, como desinfetantes, água sanitária, cloro, tudo isso tem que ser retirado e trocar por produtos menos agressivos e sem cheiro. Tem lojas especializadas em produtos paralérgicos que você pode encontrar vários produtos de limpeza, mas se não tiver condições de pagar um preço mais caro por esses produtos especiais, é só usar detergentes biodegradáveis, desinfetantes biodegradáveis sem perfume, né? Usar o álcool a 70, que tem uma ação purificante bastante importante. Você pode usar o bicarbonato também para lavar a louça, evitando aquele contato com os detergentes, né? O bicarbonato ele tem a capacidade abrasiva, ele retira aquele excesso que fica na louça. Você pode também tentar usar outras substâncias muito menos agressivas, como o vinagre. Você mistura um vinagre junto com água e faz uma ação antisséptica bem interessante dentro da sua casa, sem causar os efeitos colaterais dos produtos de limpeza com fragrâncias, tá bom? E a última dica é o seguinte: tem pacientes que têm indicação de fazer vacina, imunoterapia com dermatite atópica, principalmente se a sua dermatite atópica for uma dermatite atópica leve ou moderada, tá? Se ela estiver num estado agravado, você primeiro tem que controlar essa dermatite atópica para depois avaliar se vale a pena fazer imunoterapia ou não. Mas se ela for moderada ou leve, tem indicação de fazer imunoterapia, porque a imunoterapia ela vai dessensibilizar você dos extratos dos alérgenos, como o ácaro, se você for sensível ao ácaro, e também ela vai estimular, você pode fazer um toxoide dermatológico para a pele, e ela vai estimular a imunidade local e vai fazer com que o principal agravante da dermatite atópica, que é o germe Staphylococcus aureus, ele seja controlado, tá bom? Então eu acho que respondi sua pergunta. Eu sei que a dermatite atópica é uma doença difícil, por isso que vai depender mais de vocês do que da gente, porque vocês têm que seguir o que a gente orienta. Não adianta vocês seguirem somente uma diretriz, vocês têm que seguir as 4 diretrizes, e a partir do momento que isso for feito, o sucesso no tratamento é bastante grande. Agora não tem cura, mas a maioria dos pacientes, depois de uma certa idade, chegando na 4ª década ou próximo da 4ª década, eles têm uma regressão quase que mágica da dermatite atópica, tá? Ou seja, some tudo. Ninguém sabe muito bem porquê, ninguém ainda entendeu por que esse mecanismo ele acontece, mas é o que nós vemos.
esse desaparecimento completo ou quase que completo das lesões por dermatite atópica a partir da 4ª década de vida, tá bom? Vamos lá.